Após a grande repercussão da reportagem veiculada na Vida Nova e TV Nova MT, envolvendo a Dunk Participações e a empresa Ecker Empreendimentos, nós viemos aqui até em frente à chácara da família Dunk para ouvir as palavras desta família que está se sentindo lesada moralmente e financeiramente. Você confere agora as palavras do seu Guido falando desse sentimento e também do prejuízo que estão tendo financeiramente. Alemão, em 2016, ali por janeiro, fevereiro, não me recordo certinho, o prefeito era o Evaldo Gil, né? E ele queria implementar aqui em Canarana umas casas pela Minha Casa Minha Vida. E em cima disso, eu não sei como é que foi a negociação entre eles, o Fausto Ecker, ele veio aqui em Canarana e me chamaram na prefeitura, né, para conversar sobre isso. E lá troquei uma ideia, fomos construindo, montando ideias e fazendo os trem. E chegou num ponto e nós entramos num acordo. O que nós fizemos? Os lotes onde que o Fausto ia implementar a construção pela Minha Casa Minha Vida, nós fizemos um percentual mais barato, né, que eu fiz com meus irmãos, para eles fazerem aqui para ajudar a Canarana. Onde que nós fizemos, tipo assim, vamos lá, 30% do valor da área, né, comercializada. E um outro contrato, onde quer para ser os lotes, né, de vendas normais, onde quer para fazer casa, mesmo construção de comércio e etc. Aí um percentual maior que foi 33%. Tá bom, fizemos todos os trâmites, fizemos todos os contratos, tudo. E nessa programação, os lotes dos 30%, onde que eles iam fazer as casas, no caso, eles iam construir as casas e do lado das casas, no caso, ia ser os nossos lotes 100%, que equivalia a 30%. Né? Virou e mexeu, não deu certo, eles não cumpriram com o contrato. Aí, o que nós fizemos? Procuramos eles para favorecer também, para agilizar, para ficar melhor. Nós fizemos uma permuta, onde fizemos mais um aditivo, né? Que aí incorporou esses lotes 30% em cima de todos os contratos, onde que passou de 30, que era 30 e 36, passou por 42, que eram os lotes que era para ser 100% nosso. Então foi assim que começou o nosso trâmite da construção do nosso loteamento. E a partir de quando vocês perceberam que estava irregular essa situação? Já na primeira vez que montou o projeto, né, eles fizeram tudo na calada, né, nós não parecemos em nada, eles não passavam informação. E na realidade foi logo depois, quando começaram a construir as casas. Na realidade eles começaram a implantar os loteamentos mesmo depois de um ano, né, que a intenção deles, maior deles, era fazer as casas, né, e não comercializar os lotes. Não comercializar os lotes. Aí com a pressão começou a comercializar os lotes também. Seu Guido, qual é a situação hoje do loteamento, hoje em relação ao repasse dos valores também para a família Dunk, e qual é o sentimento de vocês? Um sentimento muito grande, né? Nós aqui de Canarana, no caso, pioneiro de Canarana, né? Onde que nós construímos as vidas nossas aqui, né? Onde que a família Dunk ajudou praticamente tudo em Canarana, né? Todo mundo sabe, tudo que nós doamos para Canarana, o pai doou para fazer isso, fazer aquilo, fazer trem, né? Então, um sentimento assim de frustração pelo fato de chegar alguém, né, e fazer uma coisa tão errada que eles estão fazendo. E isso começou, o não pagamento dos repasses, se eu não me engano, em junho de 2023. Então, dali para cá já começou os problemas, não pagaram mais e então hoje nós temos um valor muito alto para receber deles. Conversamos agora com a Marli Dunk Magni, ela que é filha do casal pioneiro São Augusto Dunk e também Dona Marta, sócia da Dunk Participações. Marli, fala para nós um pouquinho sobre a história da área em que ocorreu o loteamento Morada do Vale em parceria com a Ecker Empreendimentos. A área em questão foi originariamente destinada pelos patriarcas Augusto Dunk e Marta Schenholzer Dunk, aos seus 11 filhos, tendo sido posteriormente fracionado em pequenas chácaras. Quantos são e também quais são os sócios da família Dunk que participam desse projeto? São 15 sócios. Guido, Viviane, Danilo, Felipe, Thaís, Ana e Cristina, Emma Marta, Bárbara,
Ernesto, Noeli Maria, Sueli, Hildo, Marli, Augusto e a minha mãe, né, nossa mãe Marta, em memória. Certo. Ainda, Marli, além do valor econômico, qual é o seu sentimento pessoal em relação à história da área do loteamento e as questões familiares também que envolvem? Meu sentimento é com certeza os demais sócios, né, que são a família, em relação à história da área do loteamento, é que o imóvel é fruto de mais de 4 décadas de trabalho penoso e contínuo da família, que desde sua chegada à região, no ano de 1973, dedicou-se de forma ininterrupta à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Ainda, Marli, qual é o seu sentimento pessoal em relação também aos problemas decorrentes do loteamento, da ausência dos pagamentos e também os descumprimentos contratuais por parte da empresa ECA? Quero ressaltar que esse loteamento é um bem carregado de elevado valor, não apenas econômico, mas também histórico e afetivo, construindo verdadeiro patrimônio familiar de suor e de esperança, razão pela qual sua preservação se mostra de extrema relevância para todos os seus membros. O meu sentimento é o repúdio. Também aqui conosco o doutor Cássius Dunque Dalosto, ele que é neto do pioneiro, seu Augusto Dunque, também da dona Marta, filho da Noeli Maria Dunque, a popular preta, né? Sócio do empreendimento, ele que é advogado e da Dunque Participações e também nos fala sobre essa situação. Doutor Cássius, enquanto neto do seu Augusto, dona Marta, advogado da família e também morador aqui do município de Canarana, o senhor poderia, por gentileza, nos esclarecer essa situação jurídica da Dunque Empreendimentos? Boa tarde, Disseu. Boa tarde a todos. Infelizmente, a situação do loteamento Morada do Vale é uma situação complexa. Existem diversos questionamentos, diversas ações já protocoladas pela família Dunque e pela Dunque Participações contra a ECER por diversos supostos descumprimentos contratuais que a família julga que houveram. Então, recomenda-se cautela para os possíveis adquirentes, né, para as pessoas que já adquiriram lotes, também se informar melhor sobre a situação, conversar às vezes com um especialista, porque existe um impasse muito grande entre a ECER Empreendimentos, né, que está executando o loteamento, e a família Dunque, a Dunque Participações, e isso vai ter repercussões ainda em breve. Doutor Cássius, devido à grande repercussão dessa reportagem que nós reprisamos em nosso telejornal, gostaria de saber do senhor, também da família, as pessoas que já estão se sentindo lesadas, a quem elas devem recorrer? Inicialmente, recomendo-se entrar em contato com um advogado de confiança para verificar como é que está a questão da ECER na capacidade dela cumprir o contrato que foi firmado, né? Esse contrato ele tem parte da família Dunque, mas a ECER que tem a responsabilidade de executar o loteamento, de organizar os lotes e depois fazer o repasse dos lotes aos adquirentes. Então, recomendo-se conversar com um profissional habilitado e de confiança para verificar essa questão melhor. Ainda, quais são as ações protocoladas e quais são os objetivos? Então, nós temos atualmente 4 ações protocoladas. A primeira é uma ação de execução no sentido de cobrar da ECER os valores que não foram repassados. Então, a ECER já está há algum tempo em atraso com a família, nos valores que deveria repassar. Então, esse é um primeiro ponto. Existe uma ação de produção antecipada de provas. O que significa essa ação? A ECER se negava a apresentar documentos. Então, a gente não tinha conhecimento adequado do que foi vendido, exatamente sobre a quantidade do valor que a ECER financiou e vendeu dos recebíveis, que são dos lotes da família, que tem inclusive lotes que nem pertencem à ECER, que deveriam ser 100% da família, que foram valores que foram recebíveis que foram repassados para terceiros. Então, existe uma ação também para descobrir toda essa documentação que a ECER se nega a apresentar. Existe uma ação para que a ECER seja proibida de vender novos lotes, que ainda está em discussão, e também uma ação de rescisão contratual, porque foram feitas várias tentativas de resolução extrajudicial fora do processo, também resolução dentro do processo, com possíveis conciliações judiciais, mas não foi possível até o momento obter um acordo. Então, a questão ela realmente está em discussão no Poder Judiciário e vai ser resolvida em breve. Então, realmente, a situação
é complexa e recomenda-se cautela a todos os consumidores e futuros consumidores desses lotes. Além do dano material, o prejuízo financeiro também há um dano moral. Entende-se que a família está sofrendo muito com essa situação. Existia uma expectativa legítima de recebimento de valores, né? A família tinha como uma poupança, né, de todo mundo, dos valores que eram recebidos desse loteamento, inclusive com pessoas idosas, com problemas de saúde, né, que já enfrentaram câncer e dependiam, né, desses valores, fizeram compromissos financeiros, adquiriram bens pensando nesses valores mensais, né, e hoje em dia estão há mais de 3 anos, basicamente, sem receber qualquer valor. Então, existe um prejuízo grande para a saúde mental da família e também um desgaste, né, de todas as tentativas de resolução que, infelizmente, foram infrutíveis até o momento. Então, ainda teremos ainda algum tempo ainda de discussões com a Ecker e que, infelizmente, isso também afeta a saúde dos familiares, né, e dos possíveis adquirentes também com possíveis problemas, né, desse loteamento.